Então o tema da nossa mensagem hoje é como superar os fracassos da vida. Como superar os fracassos da vida, está em Lucas 5, de 1 a 11, nós vamos fazer essa leitura. Abra a sua Bíblia aí e vamos juntos, a gente vai fazer uma leitura na NVI. Nós já observamos que a própria NVI tem palavras que tem nenhuma e não tem na outra, mas é uma versão que é um pouco fácil de ser entendida, é mais fácil do que a ARC, a ARA, todas essas aí. São todas iguais, mas essas traduções em linguagem mais avançadas ou mais fáceis de serem entendidas nos ajudam demais. Todos nós conhecemos esse texto. Se você não conhece é porque você não vem no CTVIP, você não faz a sua lição de casa e aparentemente você é um pouco fracassado, porque é um texto conhecido e faz parte dos evangelhos, né? A gente lê Levíticos, Deuteronômio, a gente lê o primeiro ou o segundo capítulo de Mateus, que tem a genealogia. Isso é até um pouco difícil, complicado, porque a gente não sabe muito, ou não sabe nada de grego nem de hebraico e aramaico, e aí faz a gente ficar meio embaralhado. Mas Lucas é um texto extremamente conhecido de todos, e hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre o fracasso, e quem é que nos ajuda a não fracassar, ou fracassarmos e não ficarmos atolados, emaranhados, embaraçados com as coisas dessa vida, que acaba nos trazendo tristeza, como foi dito já na intercessão. O objetivo da palavra de Deus é melhorar a tua visão. Você não pode ter visão embaçada, espiritualmente falando, porque em visão embaçada eu tenho, tá? Já deixei claro aqui hoje que no próximo CTVIP estarei com meu óculosinho aqui, colocando e tirando, a gente busca os milagres, mas tem coisa que não dá. Chegou a idade, quem tem 27 anos é mocinho ainda, né? Mas quem tem 40, queria ter 47. E a gente vai passando por momentos difíceis, mas como povo de Deus, se tem uma coisa que é bom, que ajuda na sua visão, é a leitura da Bíblia. Se tem uma coisa que é legal para você melhorar a sua leitura, é a leitura da Bíblia. Se tem uma coisa legal para você observar nos seus filhos, como eles estão na escola, é a leitura da Bíblia. Se eles estiverem lendo, se não estiver entendendo nada, é sinal de que tem alguma coisa errada e o fracasso está batendo as portas. Então temos que melhorar sempre. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, eles ficaram tão cheios, as redes ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixa-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo
e o seguiram. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que foi uma noite complicada essa noite aqui, ó Deus, citada na tua palavra. Foi uma noite de muito fracasso, mas ao raiar do dia, a glória do Senhor entrou no barco. O Senhor deu orientações, deu palavras de comando, e aquele fracasso de uma noite inteira, em poucos minutos, se tornaram um sucesso. E Deus, provavelmente sucesso que durou por muito tempo. Foi um milagre simplesmente de pegar peixes. E isso mudou a visão, as intenções desses homens para com o Mestre Jesus. Que nós possamos, ó Deus, compreender que por termos uma natureza caída, nós vamos fracassar. Mas ao momento que nos rendermos ao Senhor e deixarmos o Senhor entrar no nosso barco, é certo de que o sucesso chegará a cada um de nós. E nós não vamos nos gloriarmos, não seremos arrogantes, mas com muita simplicidade, com muita alegria, glorificaremos o teu nome, porque sabemos que quem tira a gente do fracasso e leva para o sucesso é o Senhor, o nosso Senhor Jesus. A ti oramos e te pedimos, abre o nosso entendimento. Amém. Certamente todos nós fracassamos em algo na nossa vida. Todo mundo aqui já fracassou. Eu já tive muitos fracassos e ainda tenho. E não tem como não tê-los, porque nós somos humanos. A gente não consegue ficar 24 horas no Espírito. Nossa, quem dera se a gente conseguisse ficar 2, 3 horas no Espírito. Então, certamente todos nós temos alguns fracassos nessa vida. Quer seja no campo profissional, familiar, eclesiástico, nos sentimentos, e você tem o seu e você sabe onde foi, você sabe como foi. É necessário aprendermos a ver o fracasso em um aspecto positivo. Eu não combinei com a Laura, eu nem lembrava que a Laura ia fazer intercessão. Positivo, mais uma vez o Senhor, hoje à noite é para que mudemos a nossa forma de ver as coisas. Você já observou que você faz uma análise das pessoas de uma forma muito negativa? Seja qual for a pessoa, o nível que ela é, se alguém falar que ela é muito boa, você vai falar de um defeito, de algo negativo na vida dela. Então a gente tem muita facilidade em ter essa visão negativa das coisas. Mas a palavra de Deus, através de Salomão, nos exorta. Provérbios 24, 10. Você vai ver que o nosso grande Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia, e acredito que o mais rico até hoje seja ele, reis e rainhas foram procurá-lo, foram observar se era verdade tudo aquilo que falavam deste camarada. Ele, no meio do caminho, teve os fracassos da vida dele, né? Ele é o homem que mais mulher teve nessa vida, né? Ele teve 300 mulheres, esposas, e 700 auxiliares, também chamadas de concubinas. Muita mulher. Durante 3 anos ele poderia ter uma diferente todos os dias. E isso não era sucesso, isso era fracasso. Isso era um tremendo de um fracasso que fez ele, durante uma parte da vida dele, mesmo tendo grandes experiências com Deus, ele se perdeu. E existem linhas de raciocínio dentro da teologia que diz que Salomão não foi salvo. Mas existem linhas que no final da vida dele, ele se rendeu e viu que tudo era vaidade. Ele construiu, ele deu nomes, ele fez de tudo. Ele teve tudo que ele queria. Mas ele observou no fim da vida dele que tudo era vaidade. Que o importante era servir, adorar e obedecer a Deus. Então Salomão, ele tem condições, e se está na Bíblia, é autoridade, em Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco
no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco no dia do seu fracasso, você vai continuar um fracassado. E não, nós fracassamos porque somos humanos. Você hoje, em algum momento, você pensou alguma coisa negativa de alguém. Você pensou alguma coisa de alguém. Fulano é legalzinho, mas também tem esse lado ruim, né? Tem esse lado complicado. A gente é assim. Então, esse texto, ele tem uma versão mais antiga. Se te mostrares frouxo no dia de angústia, você vai ter problema. Frouxo. Então nós, seja qual for o fracasso que você tenha tido, que nunca passe pela sua mente deixar Jesus. E isso é pensamento de fracassado, cristão fracassado, que é possível. A gente está até pensando em refazer a série Cristão Ateu, porque hoje dentro da igreja a gente tem muita gente complicada, a gente tem muita gente que crê num pedacinho, só crê na caixinha de promessa que é extraída da Bíblia, mas não crê no Deus de justiça. Então o Salomão, ele nos diz o seguinte: você vai fracassar, mas não seja um frouxo, não seja um fraco, porque senão você vai continuar no fracasso, fraquejando, e nunca vai ver o sol raiar na sua vida. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer: você fracassou, mas se você clamar a mim, eu vou te exaltar, eu vou te levantar, porque é Ele que tem poder para isso, é Ele que faz os milagres. Foi isso que Ele fez no texto bíblico, que a gente já vai falar bastante sobre ele. O fracasso é inevitável à natureza humana. Nós, veteranos, já fracassamos e continuamos a fracassar em alguns momentos da vida. Os nossos filhos já fracassaram, fracassam e vão fracassar, porque é o que nós dissemos no começo. Quanto tempo de um dia você consegue ficar espiritual? Para você não fracassar, você precisaria ter 24 horas de sucesso de vida espiritual. E nós não temos. Isso em um dia. Depois tem o dia seguinte. Depois o outro dia. E a gente vai fracassar. Mas o Senhor diz que é para a gente não esmurecer. É para levantar a cabeça, olhar para cima, clamar pelo nosso socorro, que é o milagreiro Jesus. E Ele, com a sua infinita bondade, não dá para expressar tanta bondade, tanta paciência que o nosso Jesus tem com a gente, porque a gente, como nós já estudamos também, nós somos vacilões, e a culpa sempre é nossa, nunca dele. Então o fracasso é inevitável. Não se trata de um inimigo, de uma maldição hereditária, e também não é um acontecimento irreversível ou definitivo. Nós já tivemos fracasso, mas depois dos fracassos nós já tivemos muitas vitórias, e depois nós tivemos outros fracassos, e depois nós tivemos muitas vitórias. Isso porque a bondade do Senhor dura para sempre. Então assim, os meus pais foram uns fracassados e eu vou ser fracassado também. Não, você está aqui. Se você está aqui, aquele que faz o milagre de transformar o fracasso em sucesso, ele está aqui, e você não está aqui de bobeira, você não caiu aqui de paraquedas não, foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui para dizer: você fracassou, seus pais podem ter fracassado, mas você tem uma história especial, e o Senhor quer escrever a sua história com você, e como diz o outro lá, é com o sangue de Jesus. Então assim, não dá para você ficar parado, engessado no seu fracasso. Levanta a cabeça, dá glória a Deus, porque a Bíblia diz para a gente dar glória em tudo, e para a gente andar de glória em glória, então nós precisamos ir além. Esquece essa ideia. Tudo bem, existe maldição hereditária? Existe sim. Existe. Quem diz que não existe, já até se contradisse tentando explicar que não existe. A gente já viu muito grandes pregadores se enrolando, e quando você ouve, reouve, você vê que ele falou uma coisa e ele mesmo é contra aquilo que falou, e às vezes o cara nem percebe nisso. Mas em Cristo nós quebramos maldições, e não existe no reino de Deus irreversível. Isso é coisa nossa. Existe o irreversível no reino de Deus. Ele muda todas as coisas, e não existe o definitivo com relação às nossas vidas humanas.
olha, o meu fracasso, eu não tenho como dar certo, não tem como. Isso é definitivo. Só se você se entregar na mão do adversário. Na mão do adversário, o seu fracasso pode ser definitivo. A possibilidade de você vencer o fracasso com sucesso, se você se entregar para o adversário, aí sim seria irreversível, porque na mão do demo, a situação é para você ser um fracassado, um desgraçado, sem a graça de Deus. É isso que Ele quer para você, mas Deus derrama de sua graça, da sua misericórdia sobre nós. Vamos considerar que o fracasso é uma taxa que a gente paga para alcançar o sucesso. Porque tem gente que fica estagnado, não faz nada porque tem medo de fracassar. Esse vai ser um fracassado a vida toda. Mas o Senhor diz que nós temos que levantar a cabeça, nós temos que marchar, não é aqui o nosso descanso, que o Senhor está conosco. O texto de Lucas é bem claro, que Jesus fez o que precisava fazer, depois Ele foi lá e fez o que o homem precisava, que era sair daquela noite de fracasso que ele teve. Então assim, você precisa buscar o sucesso, você precisa buscar ser feliz, você precisa buscar ser feliz no casamento, você precisa buscar a felicidade dos seus filhos, você precisa buscar o seu sucesso profissional, o seu sucesso na área da educação. Você não pode estagnar e parar, olha, deu errado lá. Tá, existe uma luz, se você vai casar, e você tem que fazer uma avaliação. Vamos lá, os pais do noivo já são pessoas que foram separadas, você tem um problema. Tem uma maldição ali. Se os pais da noiva também são separados, estão no segundo, terceiro casamento, tem um problema ali. Mas o milagreiro está aqui para quebrar essa maldição na sua vida. Não é porque seus pais separaram, o sogro, a sogra separaram, que você vai ficar nessa. Você não pode ser frouxo nesse momento. Não, a minha história em Cristo sou eu que escrevo. E o Senhor, Ele é maravilhoso, e assina embaixo, se a gente permanecer nele, se a gente deixar Ele entrar no nosso barco. A gente falou de Salomão, agora vamos falar do rei Davi. Davi declara no Salmo 34, 19, que também está ali. Salmo, como disse aí durante a semana, é só abrir a Bíblia no meio, e depois você vai chegar no 34. Vai ajudar bastante a galera que não maneja bem a sua faquinha ou a sua espada, ok? A Bíblia, irmãos, a minha está aqui, tá? Eu não abro ela porque eu já trago aqui, está com letras grandes, extra grandes, tá? Mas ela está aqui e a gente busca manuseá-la da melhor maneira possível. E o filho, o servo de Deus, ele precisa ter conhecimento, ele precisa abrir. Lembra, na primeira oportunidade nossa, eu perguntei, abram as suas Bíblias em Naum. Foi difícil. Teve gente que não conseguiu abrir, teve gente que nem sabia o que era Naum. Mas você precisa conhecer a sua Bíblia. E ela não é para ser aberta só aqui. É só um fracassado que abre a Bíblia só aqui. A Bíblia é para ser lida em casa, ela não é caixinha de promessa e nem aquele livro que fica todo empoeirado. Eu abri em Provérbios 22 aqui, mas é no Salmo 23, ou para os mais veteranos, o 91. Para com isso, fecha esse raio e vai ler a Bíblia. Abre lá em Gênesis, abre lá em Apocalipse, abre a sua Bíblia, porque o anjo do Senhor, se ele passar lá e ver empoeirado, ele vai te dar um safanão. Porque a Bíblia diz que o Senhor açoita, o Senhor bate só nos que ama. O Senhor não cria monstro, Ele cria novas criaturas em Cristo Jesus, filhos amados. Então assim, pelo amor de Deus, não lê a Bíblia só aqui. Aqui é só uma dosezinha bem homeopática do Biotônico Fontoura. É só uma dosezinha aqui. Você vai beber e comer Bíblia em casa todos os dias para você se dar bem. Davi, ele declara com relação a tudo isso que a gente está falando. O 34:19. O justo somos nós, porque somos justificados por Cristo, passa por muitas adversidades, muitas provações, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, o livra
de todos. Quem que ele livra? Os justos. Quem que são os justos? Nós, que temos Jesus como o nosso justificador. Então, nós vamos ter fracasso? Vamos, mas você não para aí. Aí não é o teu lugar de parar, descansar ou dormir. Sentiu ruim, fez uma escolha errada e tal, cara, busca na palavra de Deus a sua orientação para você ser feliz. Um fracasso pode tornar-se um degrau para o sucesso. O fracasso, se você colocar a oportunidade, aquele problema que você teve, foi uma oportunidade de você melhorar, de você aprender, de você se aperfeiçoar. Então, em nome de Jesus, não para no fracasso. Não fiquem, pelo amor de Deus, com cara de múmia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que possa acontecer a desgraça que for. Nós sabemos que as promessas que Deus tem para nós são boas, perfeitas e agradáveis e garante a nossa vida eterna, porque aqui não é o nosso descanso de maneira nenhuma. Pedro era um pescador profissional, não era um novato, provavelmente tinha as melhores redes, tinha um barco muito bom, ele sabia a hora e o local onde os cardumes poderiam estar, mas aquela noite foi de fracasso. Aquela noite estava sob o controle de Deus. Depois daquela noite viria a alegria, mas precisava ter uma noite difícil para que o próprio Senhor tivesse a oportunidade de fazer com que o fracasso se tornasse em sucesso, de uma noite de trabalho por uns 10 minutos de pescaria. É só Deus que pode fazer isso. Então Pedro, ele tinha tudo, o conhecimento, a capacidade pessoal, ele tinha o barco que era bom, ele tinha provavelmente boas redes, porque ele era um pescador profissional experiente, mas deu ruim aquela noite, deu ruim aquela noite. Ele trabalhou a noite inteira, mesmo assim voltou de mãos vazias. Isso já aconteceu com você e comigo. Dias, semanas, meses e anos, às vezes, a gente passa por muitas lutas, mas o Senhor nos livra de todas elas. Há momentos em que até mesmo os melhores fracassam. Os melhores fracassam. Eu tive que reduzir bastante essa mensagem, mas eu tinha um monte de exemplo de pessoas que hoje são mega milionárias, mas cometeram muitos fracassos antes de alcançarem o sucesso, e vocês já viram aí nas redes sociais muitas pessoas assim. Há momento em que você dá o melhor de si, e mesmo assim você está longe do alvo. Você dá duro para melhorar o seu casamento, mas mesmo assim, não vê nenhum progresso. Você se dedica para ser bem visto pelas pessoas, mas nem sempre consegue o tal e o sonhado, a sonhada aprovação das pessoas, né? Sempre tem alguém falando mal de você, sempre tem alguém falando mal de nós, mesmo que a gente se esforce o máximo. As pessoas tem uma facilidade de ver o negativo, e não ver a sua luta, a sua dificuldade, aquele momento difícil, e nós ainda somos humanos, nós buscamos ter insights, flashes de espiritualidade, mas na maioria das vezes a gente é bem humano e é bem natural. Em certas ocasiões a vida pode ser dura, e ficamos tentados a desistir, e a gente chega até a falar, não adianta mais nada, eu sei que eu vou fracassar de novo. Não. Observe, analise atentamente, tenha paz do Senhor, e observe, por que eu fracassei? Qual foi o erro que eu cometi? Irmãos, seja qual for a situação, não é estatística, mas normalmente 50% do problema ou do fracasso, a culpa é sua. E a outra é de alguém que está perto de você, do seu cônjuge, do seu filho, do seu patrão, que às vezes engessa a gente, às vezes tem inveja da tua capacidade de ter a unção de José, né?
A gente consegue, onde coloca a mão, ver bênção em tudo, mas sempre tem um maligno querendo prejudicar. Mas nós precisamos permanecermos firmes e não deixar que essas ideias fiquem na nossa cabeça, fiquem mexendo com a gente que, eu sou um fracassado mesmo, eu não tenho jeito, eu sou de uma família. Não profetize, como disse aqui, não profetize maldição sobre a sua vida, profetize bênçãos em nome de Jesus. Certo? Você não é um fracassado. Se você está em Cristo, você não é um fracassado. São momentos que a gente tem porque a gente é humano e a gente faz escolhas erradas. Em que área da sua vida você tem fracassado? Você sabe. Eu sei. Da minha. Você sabe da sua. E aqui ninguém tem espírito de fofoqueiro para querer ficar preocupado com por que você fracassou. Não. A gente ora para que você saia desse fracasso e voe para o sucesso. Porque a nossa alegria é ver você cheio de bênçãos, cheio de vida, realizando sonhos. Essa é a vontade que Deus tem para a sua igreja, o seu povo. Então, no meio da igreja, quando a gente dá um testemunho de milagre, a igreja tem que saltar de alegria, porque um dos nossos irmãos venceram o fracasso, estão tendo sucesso, estão adquirindo, estão sendo usados, estão sendo transformados, e isso tem que causar alegria em nós, de maneira nenhuma tristeza. Talvez você tenha chegado aqui como um fracassado na área emocional, sentimental, profissional, familiar e até espiritual. Porém, Deus tem uma palavra especial para o seu coração, para o meu coração, é o que a gente já leu lá em cima. Mas o Senhor nos livra de tudo, de todo mal. Palavra do Senhor. É isso aí, né, Guidão? Nada que um sorriso nos renove as forças, o ânimo, e a gente repreende o espírito de soneca do nosso meio, e a gente vai para cima em nome de Jesus. É muito bom ver os irmãos se esforçando bastante aí, porque a gente sabe quanto tempo a gente esperou para que esse tempinho mais fresco viesse, né? E quando ele vem, dá uma vontade de ficar na cama, dá uma vontade de dormir mais, mas não dá, né? Isso aí não tem jeito. Amanhã é um dia maravilhoso, como já foi de manhã, e não fique pensando na sexta-feira, na segunda, porque isso é coisa de fracassado. Porque você tem terça, quarta e quinta, para depois chegar o sextou. E daí a gente fica mais animado porque tem CT VIP, às vezes tem Connect, e aí a gente, a nossa felicidade é chegar ao final de semana, não é para ficar dormindo ou para ficar só no shopping, é estar na casa do Senhor. Isso é vida de quem não é fracassado. Então vamos em frente em nome de Jesus. Assim como Pedro pôde superar o fracasso, você também pode aprender a superar os seus fracassos com Cristo. Era Cristo no barco, era Cristo dando ordem. A parte interessante da história é comparada entre as duas pescas no mesmo tempo. Entre 24 horas teve duas pescas e foram bem diferentes. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda sem apanhar nada. Mais tarde, eles pescaram por 10 minutos e pegaram peixes como nunca. Irmãos, e foi como nunca. Eu, na minha pequenez, eu imagino que eles pegaram peixe o suficiente, porque a maioria deles eram casados, eles tinham família, e o texto que a gente leu lá no fim diz que eles largaram tudo e foram seguir Jesus. E para isso eles precisam tirar o dinheiro da poupança, eles tiveram que trocar as criptomoedas, eles tiveram que converter os quilinhos de ouro que eles tinham para deixar em casa para sustento da família, enquanto eles estavam no ministério com Jesus. Então essa pesca provavelmente rendeu uma boa grana para essas duas famílias que eram sócias, né? Pedro e Tiago, João e André, eles eram sócios numa empresa de pescaria, e ali eles tiveram, e provavelmente a cidade ouviu muito falar dessa pesca, porque eles saíram de uma pindaíba, segundo The Chosen, né? Eles saíram de uma situação difícil e foram viver o melhor de Deus para suas vidas. Saíram de vidas fracassadas e foram para o sucesso em andar com Cristo.
Então eles tiveram tudo isso, era o mesmo lago, o mesmo barco, as mesmas redes, os mesmos pescadores. O que aconteceu de diferente? O de diferente foi obedecer à ordem do mestre. Se você obedecer Jesus, o que você diz que é teu Salvador, que é teu Senhor, se você obedecê-lo, não tem como você ficar no fracasso. Agora, se você desobedecê-lo, é óbvio que você vai viver no fracasso. Os peixes vão te engolir, o mundo vai te enrolar, você vai se embaraçar com as coisas dessa vida. E nós não podemos. Obedeça Jesus. A palavra de Deus precisa ser conhecida, e sendo conhecida, ela precisa ser obedecida, praticada. Não dá para ser aquele formalismo que conhece versículos da Bíblia, mas não vive a Bíblia. Isso é coisa de crente fracassado. Eu não estou nem falando das pessoas do mundo, porque eles estão nas trevas e jaz no maligno, como diz a Bíblia. Se eles aceitarem a oportunidade, como nós acertamos, de estar num lugar desse, aonde reunidos nos tornamos o corpo de Cristo, casa de oração, lugar da bênção, aí sim você vai sair da desgraça e do fracasso e vai direto para o sucesso. E às vezes o seu sucesso, a ideia de sucesso que você tem, não é a ideia que Deus tem de sucesso para você. Se a gente for observar, e a gente tem falado muito sobre isso, os 12 apóstolos, qual foi o sucesso que eles tiveram? Foi sucesso espiritual no reino de Deus, porque na vida financeira, na vida emocional, cara, a vida dos caras foi triste. Um morre de um jeito, outro é cortado no meio, outro arranca a cabeça, outro faz isso, outro é crucificado de ponta cabeça, outro morre de tanto apanhar, outro preso num lugar terrível. E nenhum conquistou a Ferrari dos sonhos, aquela casa com aquela piscina, na cobertura, como que é o nome daquele negócio que a gente pôs que os irmãos que tem helicóptero? Heliponto, né? Assim, você tem um heliponto na sua casa para quê? Para pousar o seu helicóptero, né? Nenhum dos apóstolos, os caras que a gente fala até hoje, nenhum deles tiveram nada disso. Morreram em situações difíceis. Só que o sucesso deles era outra coisa. Estava em outro lugar. Estava em viver a vida eterna, e isso precisa fazer parte da sua vida. Se você quer ter sucesso e não ser o mais miserável de todos os homens, não é aqui o nosso lugar de descanso. Nós podemos, pela graça comum, ter sucesso aqui. A gente estuda, a gente trabalha, a gente se aplica, a gente é o melhor funcionário, e a gente tem capacidade, que o Espírito Santo habita em nós. Pela graça comum a gente pode alcançar todas essas coisas, mas a graça de Deus, a graça espiritual, a graça especial, é a gente ser abençoado aqui e ainda morar no céu. Dura é a vida do desgraçado aqui e que vai morar no inferno. Já viveu uma vida terrível aqui porque não quis aceitar a graça de Jesus e vai passar uma eternidade no inferno. Então para nós é diferente. Para superar os fracassos, tome posse da presença de Jesus em sua vida. Este é o primeiro princípio que mudou a vida de Pedro e fez ele superar o fracasso. O milagre aconteceu quando? Quando Jesus entrou no barco e deu ordem, deu palavra de comando. Ele não ficou de frescura. Nossa, tadinho de vocês, né? Eu estou vendo que vocês estão cansados. Vamos fazer o seguinte, senta aí que eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer, e os peixes vão tudo se jogar dentro do barco. Não, ele fez um milagre, mas dentro do milagre precisou da mão forte de cada um dos pescadores para puxar as redes para dentro. Então assim, a presença de Jesus é algo maravilhoso, mas isso não isenta que você tem que fazer a sua parte no processo. Lucas 5,3, você já está aí em Lucas, né? É só dar uma voltadinha aí, Lucas 5,3, você vai perceber a presença, que a gente já leu, mas nós vamos reler. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. O milagre aconteceu no tempo exato, e não foi no tempo que eu queria e que Pedro queria. Jesus entrou no barco e fez o milagre. Não, o processo foi diferente. Jesus, primeiro, ele cuidou do reino, ele fez o que ele precisava fazer, ele tinha um propósito para ser realizado, ensinar o povo. A presença de Jesus faz toda a diferença. Desta vez os discípulos não estavam mais no barco sozinhos. Não há como haver vitória sem Jesus no barco. Sem Jesus na tua vida não tem como ter vitória. As suas aparentes vitórias aí, você está comendo músculo e poderia estar comendo filé mignon.
E você às vezes está cegado pelo inimigo, cego pelo inimigo, e está achando que está tudo bem. Não, o Senhor tem mais para você. Você, no caso aí, está sendo um fracassado, e o diabo está colocando na tua cabeça que você é um cara de sucesso. Você não é, não. Você precisa ir além. Não há vitória sem a presença de Jesus. Jesus precisa estar no nosso barco. Com Jesus, nada vai atrapalhar o seu sucesso pessoal, profissional, espiritual e familiar. Se você está em Cristo, e faz o que eles fizeram, obedeceram, se dispuseram a usar o barco para o propósito de Deus, usar a sua vida para o propósito de Deus, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso como José teve sucesso, como Davi teve sucesso, Salomão teve sucesso. Sucesso, em alguns casos, os apóstolos tiveram em situações espirituais do reino de Deus, em situações pessoais, que a gente tem ricos na Bíblia. A gente tem pessoas que usufruíram da sua riqueza para manifestar a glória de Deus. Então nós precisamos absorver esse prazer de servir ao Senhor com alegria. Será que Jesus tem acesso à sua vida? No seu trabalho, tem Jesus? Na sua família, você é como se fosse Jesus? Na escola, nos relacionamentos, Jesus está lá? Ou Jesus passa umas vergonhas com a sua vida? Isso traz insucesso, traz desgraça, traz fracasso. Então nós precisamos da presença de Jesus. Deus só poderá abençoar aquilo que você entrega a Ele. Se você não entregar a sua vida para Ele, a sua vida não será abençoada, a sua vida será um fracasso. Não tem como a gente mudar essas situações. Jesus é maravilhoso e Ele precisa ser bem-vindo em todas as áreas da sua vida. Olha, Ele te conhece vestido e pelado, tá? Assim, se você tem alguma dificuldade de entender, Ele está em todos os lugares. Ele enxerga no escuro, Ele enxerga longe, Ele enxerga perto, e Ele conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer entrar no teu barco. Não deixe Ele de fora. Você só vai ser abençoado se você recebê-lo, e daí você vai poder abençoar os outros. Pedro usou o barco lá, com relação à presença. Nós precisamos da presença de Jesus para ter sucesso e show fracasso. Pedro usou o barco para o propósito de Jesus, lembra? Jesus pediu o barquinho, eu preciso pregar e eu vou precisar do seu barco. E os caras estavam cansados, os caras estavam lavando rede, os caras tiveram uma noite de fracasso. E Jesus preocupado com outra coisa. Qual era a outra coisa? O reino de Deus, que era o propósito de Deus na vida dele. Jesus utilizou o barco para alcançar pessoas. Só depois Jesus cuidou do fracasso de Pedro. Ele teve que esperar um pouquinho. Jesus ensinou, e provavelmente Jesus estava lá no barco ensinando, e Pedro, esse cara não percebeu que eu me ferrei a noite toda, que eu preciso levar o pão para minha casa, e não pesquei um pescador, não pescar peixe nenhum é uma desgraça. O cara se sente mal, emocionalmente ele estava abaladíssimo, e Jesus preocupado com o quê? Com o reino de Deus. Jesus estava ensinando e usou o barco do fracassado. Glória a Deus que o fracassado não foi arrogante. Entra aí, quer que vá um pouquinho mais para dentro? Vamos lá. Aí Jesus começou a falar, começou a ensinar, e Pedro, eu já conheço esse cara. Provavelmente Pedro já conhecia, Jesus já tinha uma certa fama ali no meio. Se ele é profeta mesmo, se ele diz que é o que é, ele sabe que eu fracassei a noite toda. E esse cara está falando, usando o barco do fracassado. E eu não tenho como levar dinheiro para casa hoje. Como que vai ser? Eu tenho que pagar as dívidas, as taxas do dia aí. Mas quando Jesus terminou de ensinar, Jesus mudou a situação. Nunca perca tempo. Tome posse da presença de Jesus hoje e comece a superar os seus fracassos. Jesus te trouxe aqui para deixar bem claro: sem Jesus você vai ser um fracassado. Mateus 6,33, que é conhecido de todo mundo, esse aí não tem jeito, que a gente fala muito. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A presença de Jesus. Busquem o quê? A presença de Jesus em primeiro lugar.
vai vir a justiça e vai vir os milagres, que são todas as coisas vos serão acrescentadas, não tem jeito. Então você precisa, tome posse da presença de Jesus para você sair dessa vida fracassada e ir para uma vida brilhante de sucesso e de alegria. É isso que Ele tem para os seus. Tem muita promessa para nós para ser cumprida ainda. Segundo, para superar os fracassos, deixe Jesus dirigir a sua vida. Lucas 5:4, que está aí para você, a gente já leu, vou reler para você. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora, dirigir, hein? Deixe primeiro a presença, não só a presença que é importante, ele precisa dirigir a sua vida. Agora vá onde as águas são mais fundas, é direção, está dando direção. E disse a todos: lance as redes para pescar. Ele não era o chefe, a empresa tinha dono, tinha pescadores profissionais. Jesus só era um cara meio conhecido ali. A gente não sabe como, se era um profeta. As pessoas tinham aquela mania de: não, ele é Jeremias, ele é não sei quem, ele é Isaías, ele é não sei quem, Ele era uma pessoa já conhecida, mas não na área da pesca. No entanto, ele era um marceneiro, né? Ele fazia... ele era o carpinteiro faz o quê? Móveis, não é? E o marceneiro faz o quê? A gente precisa de Jesus aqui, para ampliar o nosso telhado. Jesus o carpinteiro. Eu já ia colocar o Domênico ali, que está assim, ali e tal. A idade está chegando, né, meu irmão? Você está me ajudando, o cara está sendo meu amigo. Olha lá, ele colocou o carpinteiro junto com o marceneiro para a gente ficar legal. Depois eu te pago uma Pizza Hut. Não sei se é Hut, né? Devo ter errado o nome. Mas ele sabe qual pizza que é, né? Sabe, é isso aí mesmo, né? Então deixe o Senhor dirigir a sua vida. Essa é a segunda parte do processo na vida de Pedro. Ele entendeu que precisava que Jesus tomasse a direção da sua vida, e a sua vida era o seu barco. E Jesus tomou a direção, né? Não devemos apenas tomar posse da presença de Jesus, mas nós também precisamos deixar Ele dirigir a nossa vida. O que Jesus fez? Jesus ensinou os pescadores onde, quando e como pescar. Esse como é palavra de comando. Vamos mais para o fundo. Lance as redes agora. E agora vocês se viram que vai vir muito peixe. Aí Jesus não pegou, não disse que Jesus... Não, calma aí, deixa eu ajudar vocês. Não, minha parte eu já fiz o milagre. Tem peixe para caramba aí. Agora vocês aí se viram. Se vai estourar o barco, não estourou, porque Jesus queria ampliar os horizontes. Aí o que os caras fizeram? Chamaram o sócio que estava do outro lado: vem ajudar aqui porque a casa está caindo, é muito peixe. E a Bíblia diz que encheu os 2 barcos e quase foram a pique os 2 barcos. Então devia ter peixe, para a galera que gosta de peixe cru aí, era o dia, hein? Era o dia de comer peixe cru, aquele negócio ruim, né? Misericórdia. Nada melhor do que um churrasco com picanha, com muita carne vermelha, E para os irmãos que são fãs de Coca-Cola, que Deus tenha misericórdia, mas Coca-Cola, não sei se também, vamos seguir o barco, em nome de Jesus, porque Jesus está dirigindo a nossa vida. Quando Jesus está dirigindo sua vida, não há como fracassar. Pedro apenas obedeceu e deixou Jesus guiar a vida dele. Deus não patrocina pecadores e fracassados. Por isso Ele quer mudar a sua vida, e Ele diz que Ele faz nova todas as coisas. Mas aí a gente precisa obedecer, a gente precisa alinhar, a gente precisa da presença dEle, a gente precisa deixar Ele dirigir a nossa vida. O plano de Deus para a sua vida é um plano bom, perfeito, e que lhe trará benefícios. Colossenses 3:23, esse é mais difícil, mas você sai ali dos evangelhos, sai lá ali de Atos, de Romanos, de Coríntios, e dá uma caminhadinha bem devagarzinho na sua Bíblia, que senão você vai passar por Colossenses. E eu estou quase no fim, no meio do começo. Rose, segura a onda aí, Rose. Segura a onda. A Rose passou um final de semana diferente. Ela foi curtir a vida numa festa de criança, né, Rose? Foi até 1h da manhã, né? Antigamente, festa das crianças ia até as 8h da noite, agora as festas das crianças estão indo até 1h da manhã, né? Glória a Deus que o Guido tinha lugar para dormir nesse dia, né? No Taust, né? Fazendo propaganda para o Taust aqui. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem,
façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens, mas uma direção de Deus, uma palavra. Tudo que você fizer, se você é cristão, se você diz que é de Cristo, se você diz que vai morar no céu, tudo que você faz, você tem que fazer bem. Quem faz as coisas mais ou menos, male-male aí de qualquer jeito, você não é de Deus não, você é um fracassado, pelo menos na vida cristã. Então você precisa mudar isso na sua vida. Deus precisa dirigir a tua vida, e a palavra de direção para você é: tudo que você fizer, faça bem feito, como se fizesse ao Senhor. Interessa se o seu patrão é chato, se a sua patroa é chata, se o seu professor é chato, seja lá quem for. Se a sua mulher é chata, se o seu marido é chato, você vai lavar louça, lava direito. Você vai arrumar a cama, arruma direito. Você vai passar um pano na casa, faça direito. Como se Jesus fosse entrar ali e fosse sentir o cheirinho. Que cheirinho gostoso. Nossa, quem que arrumou esse lençol? Não foi ele não. Aí a esposa fala: foi sim. Aí Jesus olha e fala assim, o marido olha e fala assim para Jesus: eu fiz como se eu estivesse fazendo para o Senhor. É assim que nós precisamos deixar Jesus dirigir a nossa vida. Presença e direção nas nossas vidas. 3, vamos voar em nome de Jesus. Para superar os fracassos, aguarde pelo agir de Deus em sua vida. Irmão, aguardar é difícil. Ter paciência é difícil. Mas Ele quer agir. Lucas 5:5. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Deus precisa ter um tempo para agir na sua vida. Lucas 5:5. Esse terceiro princípio do sucesso foi o quê? Esperar e aguardar o agir de Deus. A gente conhece em toda a história, principalmente no Velho Testamento, a galera que como que é? A gente é tão apressado que a gente coloca a carroça na frente dos burros, né? E assim, se você colocar a carroça na frente dos burros, Jesus não está nesse negócio não. Vai dar ruim, vai dar desgraça, vai dar insucesso, fracasso, vai dar fracasso. Então deixa o burro no lugar dele, a carroça no lugar dele, e você em cima da carroça só desse jeito, mandando beijinho. Vai dar certo em nome de Jesus, né? Ninguém tirou foto minha assim não, né? Deve ter ficado horrível, né? Só Jesus para ter misericórdia. Pedro não estava confiando agora, depois da presença, depois da direção, agora ele estava deixando Deus agir, porque ele agiu a noite toda e não deu certo. Pedro não estava confiando mais em sua capacidade, e sim no agir de Jesus. Se você se sente derrotado pelas circunstâncias, ore mais e comece a esperar pelo agir de Deus em tua vida. Deus te conhece pelo nome. Deus te traz neste lugar para te dizer: eu quero agir, só que você precisa deixar. Você já deixou eu entrar com a minha presença na sua vida. Você de uma certa forma está deixando eu dirigir, não totalmente, mas já está deixando eu pegar no volante aí da sua vida. Agora, tenha paciência, Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai agir. Não fique colocando você na frente da carroça, porque na frente da carroça vai o burro, e não é você vai em cima da carroça curtindo, só vendo a paisagem. Às vezes o Senhor, Ele quer agir assim, Ele quer que você só veja a paisagem, e Ele está lá lutando em seu favor. Ele é o nosso general maravilhoso. Então não se sinta aí derrotado. Se você se sentir até agora, não se sinta mais, porque Deus quer agir na sua vida, e Ele só age com pescas maravilhosas, tá? Ele vai dar sempre mais do que você pediu, porque Ele sempre tem mais para nós do que a nossa pequena limitação de me dar isso, me dar aquilo. A gente se sacia com pouca coisa, com caneta, com celular, com carro. Jesus tem muito mais para nós. Lucas 5:6 diz assim, você já está com a Bíblia aberta aí, né? Lucas 5:6. Quando eles lançaram a rede, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. É isso que é um milagre, não tem jeito. Deus os abençoou com mais do que aquilo que eles necessitavam, e com você e comigo não é diferente. Vai vir mais se a gente deixar Ele agir. Você tem a tua parte no processo, Ele fez o milagre e você puxa a rede, você chama as pessoas para te ajudar. Você não vai ser um perdido, você precisa ser família. Nós somos uma igreja família, nós não somos ilhas.
Nós não estamos aqui sozinhos. Se você for sozinho, a sua rede vai romper, o seu barco vai afundar, e o que era milagre ia virar uma desgraça. Não transforme bênçãos em maldições. Você não precisa disso. Então, quando o Senhor fizer milagre, estiver fazendo milagre, chama a galera para a tua casa para tomar café, fazer uma oração, e nós estamos juntos em nome de Jesus. Esse é o 3. O 4, para finalizar, eu já perdi meu tempo aí, você vai colocar mais 5 para mim aí? Ou já foi os 5? Já foi os 5, então eu vou passar quase batido. Meu Deus do céu, eu não vi os 5, hein? Vocês estão de brincadeira comigo. Para superar o fracasso, comprometa-se a seguir a Jesus por toda a sua vida. Lucas 5:11. Eles arrastaram as redes, eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu podia colocar uns outros versículos aqui, mas eu vou deixar para você. Aquela parada que você tem que deixar pai e mãe, que você tem que por causa de Jesus, é a orientação do Senhor. Às vezes você é mais útil servindo ao Senhor do que abraçando as pessoas e satisfazendo os desejos dos humanos. Você tem que fazer a vontade dele, e ele vai realizar o milagre no meio da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então a gente seguir a Jesus é o 4º ponto. Seguir a Jesus. Nós precisamos tomar posse da presença de Jesus, ser dirigido por Jesus, deixar Jesus agir, e nós precisamos seguir Jesus, tá, irmão? A gente tem o costume de falar que algumas pessoas são assim: eu só quero receber a bênção, eu não quero o abençoador não, o abençoador é muito complicado. Viver com o abençoador, eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo. Não, viver com o abençoador é deixar tudo e estar com Ele. Para superar os fracassos da vida, precisamos ter um relacionamento com Jesus que vai além de um milagre. Ele tem muito milagre para realizar na sua vida. Irmãos, você já teve a oportunidade de rir à toa? Gente, é Jesus que faz isso. Eles dizem que a gente é louco, mas a gente vê o tempo, a gente vê as nuvens escuras, a gente vê o céu azul, a gente vê um passarinho, a gente vê a transformação de um irmão, a gente vê um irmão alcançando um milagre. Nossa Deus, como o Senhor é bom. A irmãzinha aí, cadê a Lia, gente? Cadê a Lia? A Lia sumiu. Gente, e aí esses irmãos estavam buscando uns milagres, coisinha, gente, pequena, água e luz, que o diabo estava tentando interromper a benção. Gente, você vê. E quando a gente só não foi convidado lá na casa dela para tomar água ainda, nem chupar gelo, mas a gente ainda vai ser chamado, porque diz que o Beto está juntando dinheiro para matar um boi para nós lá. Os VIP vão tudo lá comer boi e comer carne de vaca, e beber muita água e chupar muito gelo, tudo para a glória de Deus, e com muita luz, né? Com muita luz. Então assim, quem segue Jesus, ele cuida disso, ele cuida da linguiça da irmã ali, ó. Só quem sabe a história, irmãos, eu não estou depravando nada não, gente, quando ela contou essa história, meu Deus, tem misericórdia, Deus estava preocupado que a menina queria comer uma linguicinha. Olha o tamanho do nosso Deus e o tamanho da preocupação da irmã. A irmã com a água, com a luz, olha que coisa pequena. Eu preciso de 3 milhões. E a irmã queria uma linguiça e Deus respondeu. A irmã queria água e luz e Deus respondeu. Eu quero só 3 milhões. Cada um com seus problemas, não é? Os meus problemas se resolveria com isso. Eu falo os problemas com relação à igreja, tá? Com relação à minha vida pessoal, esses 3 milhões é só para a igreja. Não tem nada para mim não, tá? Não tem nada para mim não. Aí, olha como Deus gosta de brincar comigo. A gente, nossa, meu Deus, Deus é bom demais, né? Eu precisando de 3 milhões e Deus me leva uma mandioca em casa. Eu me alegrei com a mandioca de Deus. Postei lá no grupo da igreja, aí um mandiocaço. Eu botei a mandioca no ombro e fiquei conversando com os irmãos, e começou a doer, o braço doer e tudo, e os irmãos conversando, eu quase falei: irmãos, nessa idade eu não aguento mais tanta mandioca. Era muito grande, muito pesada. Deus faz isso com a gente. Eu preciso de 3 milhões e Deus me deu uma mandioca. O que eu fiz? Dei glória a Deus. A partir de amanhã estarei comendo mandioca cozida, mandioca frita. O que a minha mãe fizer lá, porque minha mulher trabalha, alguém precisa trabalhar na minha casa, né? Minha mulher vai trabalhar e minha mãe vai fazer mandioca com carne moída, mandioca com frita, e nós vamos dar glória a Deus, porque
era o sucesso que Deus queria para mim no momento. 3 milhões, segura aí. Vamos começar com a mandioca e dar glória a Deus, que pode ser que chegue os 3 milhões lá para nos abençoar com a nossa nova igreja. Então você precisa se comprometer com a missão o tempo todo. Estar o tempo todo com Cristo, o tempo todo. Jesus está o tempo todo com você. Você precisa decidir segui-lo por toda a sua vida. Através da sua vida que Jesus vai ajudar outras pessoas a superar os seus traumas, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas frustrações e o seu fracasso. Você já fracassou, mas você decidiu com a presença, o agir, a direção de Jesus. Você já decidiu que você vai seguir Ele a vida toda, você está pronto. Agora você vai ajudar os fracassados aí fora, os fracassados da sua família, os seus inimigos fracassados, tá? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos inimigos. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ir além. Precisamos ser a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Você pode estar um bagaço, mas Deus quer te usar para te exaltar. Ele vai querer que você entre no barquinho com Ele, empresta o barquinho para Ele, deixa Ele pregar, deixa Ele fazer o processo que Deus tinha para Ele, dos propósitos que Deus tinha para Ele. Quando chegar a sua hora, Ele vai te dar a bênção na sua mão, e você, pelo amor de Deus, volte e conte, né? Porque a gente ora por pessoas aqui, eles vão contar um milagre em outra igreja, as outras igrejas nem conhecem eles. Oramos aí e Deus fez um negócio aí e tal. Os homens que se perdem porque são tudo cabeça de bagre. Mas a gente orou e a pessoa foi dar glória a Deus em outro lugar. E nós conhecendo a pessoa e orando pela pessoa, né? Não é fácil não. Mas o nosso trabalho é esse. Não tem jeito. Talvez você esteja se sentindo como os dos discípulos antes de Jesus chegar. Estou trabalhando há tanto tempo e sempre parece que está tudo no mesmo lugar. Estou sempre com a minha rede vazia. Isso pode ser a descrição da sua situação no casamento, no emprego, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Mas hoje o Senhor vai mudar. Nesta noite Jesus está te desafiando a tentar mais uma vez, mas agora com Ele dentro do barco. O especialista Jesus é o único que pode tornar seus fracassos em grandes vitórias. Só Jesus. Essas vitóriazinhas medíocres que a gente tem umas aí, isso não é coisa de Deus não, isso é para desviar você do caminho. As vitórias de Deus é para quem está na direção dEle, para quem aceita a presença dEle, quem deixa Ele guiar as nossas vidas, e nós tomamos a decisão de segui-lo a vida toda, deixar tudo e seguir a Jesus. Sucesso é viver e sonhar todos os dias com as realizações do projeto de Deus na sua vida. Isso é sucesso, realizar a vontade de Deus. Fracasso é dizer não para os propósitos que Deus tem na sua vida. Aí não tem jeito, aí você vai ser um fracassado mesmo, não tem jeito. Então, para você não esquecer, para superar os fracassos, tome posse da presença de Deus em sua vida. Presença de Deus na sua vida precisa ser todo dia, toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se não for assim, quando você tirar Ele um pouquinho, o diabo entra com um fracasso na tua vida. Deixe Deus dirigir a sua vida. Seja qual for a decisão, você precisa orar. Seja qual for a decisão, você precisa sentar e planejar para você não se dar ruim no final e querer botar a culpa no diabo ou em Deus. Foi você que não planejou. Então, Deus quer dirigir toda a sua vida. Aguarde pelo agir de Deus, tenha paciência. Você nasceu de 9 meses. E graças a Deus, como foi dito hoje aqui logo no começo, quem aqui acordou vivo hoje? Todo mundo. Não tem nenhum morto aqui. Pode ter algum morto espiritual. Mas morto físico, e o morto físico pode ser que esteja no fracasso, mas Deus te trouxe aqui para te levar para o sucesso, para ser um vivo espiritual. E por último, você precisa se comprometer com Deus e estar com Ele o tempo todo. Assim você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida, não como você quer, mas de um jeito melhor, é o jeito que Ele quer para a sua vida. Então, em nome de Jesus, como superar os fracassos da vida? Com Jesus. Resumindo tudo que eu falei em mais de 45 minutos, é com Jesus que o seu barco vai atingir todos os objetivos que você espera. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe cada vez mais a sua vida.